Samarco é uma empresa brasileira de mineração controlada em partes iguais por dois acionistas, BHP Billiton e Vale. Produz pelotas de minério de ferro de alta qualidade que alimentam indústrias siderúrgicas de todo o mundo. A empresa iniciou suas operações em 1977 e atualmente ocupa a segunda posição no mercado transoceânico de pelotas. Suas instalações industriais são compostas por um complexo integrado por dois concentradores que beneficiam minérios de ferro das minas de Alegria, localizadas na unidade de Germano, nos municípios de Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais. Já no município de Anchieta, no Espírito Santo, na unidade de Ponta Ubu, estão localizadas as 3 usinas de pelotização e um terminal marítimo por onde é escoada toda a produção para clientes em mais de 15 países na Europa, África, Ásia e Américas. Essas unidades industriais são interligadas por 2 minerodutos que possuem cerca de 400 quilômetros de extensão. A empresa possui ainda escritórios administrativos em Belo Horizonte, Minas Gerais, e de vendas em Amsterdã, na Holanda, e Hong Kong, na China. Uma usina hidrelétrica em Muniz Freire, no Espírito Santo, e outra consorciada em Guilherme Amorim, em Minas Gerais. Orientada por valores que regem a sua atuação, a Samarco se destaca pela busca constante por novas tecnologias, excelência em sua gestão e por uma postura responsável na condução das demandas sociais e ambientais. Aberta a novos desafios e alinhada às necessidades de seus clientes, a empresa lança o projeto Quarta Pelotização, que aumentará sua capacidade produtiva em 37%, passando dos atuais 22,250 milhões de toneladas para 30,5 milhões de toneladas por ano de pelotas de minério de ferro. Com um aporte de recursos da ordem de 5,4 bilhões de reais, o empreendimento prevê a construção na unidade de Germano de um terceiro concentrador com capacidade para 9,5 milhões de toneladas de concentrado de minério de ferro por ano, um novo mineroduto com capacidade de transporte de 20 milhões de toneladas por ano e em Ubu, uma nova usina de pelotização que produzirá 8,25 milhões de toneladas anuais de pelotas de minério de ferro. A Samarco segue o caminho do crescimento, mas seu grande diferencial é a forma como este caminho é percorrido, envolvendo seus diversos públicos de relacionamento em busca do desenvolvimento conjunto e gerando valor para todos. Soma-se a essa estratégia toda a preocupação com a mitigação dos impactos ambientais. De forma pioneira no setor de mineração, a Samarco optou por neutralizar as emissões de gases de efeito estufa na fase de obras do projeto. Essas emissões serão compensadas por meio da implantação ou apoio a projetos voltados para a geração de energia renovável, eficiência energética, melhorias em tratamentos de esgoto e resíduos, redução do desmatamento e plantio de mudas em novas áreas. Nas fases de implantação e operação dos novos equipamentos, serão adotadas as mais modernas tecnologias de forma a atender aos mais elevados padrões de proteção ao meio ambiente. Todos os resíduos, efluentes líquidos e emissões para a atmosfera serão tratados por meio de criteriosos sistemas de controle. Os investimentos ambientais superam 250 milhões de reais. As questões sociais também merecem destaque. Durante a fase de implantação do projeto, deverão ser criados cerca de 13 mil postos de trabalhos temporários. E na fase de operação dos novos equipamentos, cerca de 1.100 empregados entre diretos e indiretos serão contratados. O projeto deve gerar cerca de 590 milhões de reais em tributos nas esferas federal, estadual e municipal. Além disso, as obras aumentarão a demanda por prestação de serviços nas mais diversas áreas, fomentando a economia dos 28 municípios envolvidos no empreendimento. Uma das premissas adotadas no projeto Quarta Pelotização é simplificar a produção por meio de equipamentos que garantam um fluxograma simples do processo. No terceiro concentrador, que será instalado na unidade de Germano, em Minas Gerais, o peneiramento possuirá uma única etapa de classificação com 6 peneiras. A fração com granulometria maior que 12,5 milímetros segue para a britagem, onde serão instalados 6 britadores, 2 cônicos na britagem primária e 4 de impacto na britagem secundária.
O circuito fechado da britagem fará com que todo o minério saia com granulometria abaixo de 12,5 milímetros. O material final da britagem segue por um transportador até a pilha cônica com capacidade suficiente para 2,4 dias de operação. O material proveniente da pilha cônica alimenta os 2 moinhos primários por meio de correias transportadoras. Durante a moagem, as partículas minerais são quebradas por meio da rotação dos moinhos e da queda de corpos moedores. Após a moagem, as partículas de tamanho adequado seguem para a deslamagem, onde são retiradas da polpa as partículas menores que 10 micrômetros ou 1/100º de milímetro, que constituem a lama. Essa lama é enviada ao espessador de lama. Depois do acerto da granulometria e da retirada da lama, chega a hora de separar a sílica ou quartzo do ferro. A primeira fase dessa separação é feita em células de flotação do tipo tanques. Tais tanques possuem grandes volumes e são equipados com um agitador mecânico e injeção de ar. Para iniciar a flotação, são adicionados à polpa 2 reagentes, amina e amido, que fazem o minério de ferro afundar para a base da célula e o quartzo aderir às bolhas de ar e sair pelo topo da célula, constituindo o rejeito do processo, que é enviado para o espessador de rejeito. Para aumentar a eficiência do processo, a flotação é feita em várias etapas. A polpa proveniente desta etapa já pode ser chamada de concentrado. O próximo passo é a moagem secundária, que tem a função de remoer o concentrado para adequá-lo ao tamanho necessário para a flotação de limpeza em colunas, para o transporte por meio do mineroduto e para a pelotização. As colunas de flotação são tanques com elevada altura e não possuem agitador. A alimentação é feita a 2/3 de sua altura e em sua base é injetado ar. Nesta etapa, também são adicionados reagentes. O concentrado final sai pela parte de baixo da coluna e a sílica sai com as bolhas pelo topo, constituindo-se como o rejeito do processo, que é enviado para o espessador de rejeito. O concentrado final passa pelo espessador de concentrado. A produção desse concentrador será bombeada junto à produção do segundo concentrador por meio do novo mineroduto. Parte da água dos espessadores de rejeito, de lama e do concentrado é recirculada e retorna ao processo. O projeto Quarta Pelotização prevê a construção de um novo mineroduto paralelo aos existentes, ligando Minas Gerais ao Espírito Santo. Essa nova tubulação será construída com chapas de aço API 5LX70 e terá cerca de 400 quilômetros de extensão, sendo aproximadamente 320 quilômetros de diâmetro 22 polegadas e 80 quilômetros de diâmetro 20 polegadas. Possuirá 2 estações de bombeamento, uma em Germano, próxima ao novo concentrador, e outra em Matipó, também em Minas Gerais. O sistema possuirá ainda 2 estações de válvulas e uma estação de orifícios no estado do Espírito Santo. A velocidade de transporte da polpa é cuidadosamente definida e controlada, com foco na preservação da vida útil do mineroduto. Com o projeto Quarta Pelotização, a capacidade de transporte de concentrado de minério de ferro passa de 24 para 44 milhões de toneladas por ano. Na unidade de Ponta Ubu, localizada no município de Anchieta, no Espírito Santo, será construída a 4ª usina de pelotização, com capacidade de produção de 8,25 milhões de toneladas de pelotas por ano. Quando a polpa do minério concentrado é recebida nesta unidade, passa pela torre gravimétrica e é enviada ao espessador. A polpa mais densa que sai pela parte inferior do espessador é direcionada para os tanques de homogeneização e posteriormente para a filtragem, de onde é retirada a água utilizada no transporte. Em seguida, esta água é tratada em um clarificador e em uma nova estação de tratamento de efluentes industriais para ser totalmente reaproveitada nos processos. O produto da filtragem, chamado de pellet feed, é descarregado pelos filtros sobre as correias transportadoras para ser prensado entre 2 rolos. Após, é armazenado em silos no prédio da mistura. Para ser pelotizado,
O pellet feed é misturado com calcário, carvão e os aglomerantes bentonita ou aglomerante orgânico por meio de 2 misturadores horizontais. A quarta usina possuirá 12 discos de pelotização. Ao ser alimentada nos discos, a mistura de pellet feed com insumos sofre um rolamento em sentido circular, provocado inicialmente pela rotação e inclinação deste equipamento. Com esse movimento, as partículas sólidas revestidas por uma película de água se tocam, formando as pelotas cruas. Ao serem descarregadas dos discos, as pelotas cruas são distribuídas uniformemente sobre as mesas de rolos, onde serão classificadas por tamanho. Na alimentação do forno, as pelotas passam por mais 2 mesas de rolos e são alimentadas na grelha com granulometria adequada sobre uma camada de forração de pelotas já queimadas. O objetivo principal deste tipo de forramento é minimizar a agressão térmica da estrutura do carro de grelha, aumentando a sua vida útil. O forno da quarta usina é maior que o das usinas existentes e possui 4 etapas de processo: secagem, pré-queima, queima e resfriamento. Esse forno foi projetado visando aproveitar ao máximo o ar captado da atmosfera. O forno possui 4 precipitadores eletrostáticos para o tratamento dos gases do processo, sendo um precipitador exclusivo para a alimentação da grelha, a descarga do forno e o peneiramento de pelotas, objetivando a redução da emissão de material particulado para a atmosfera. As pelotas, ao saírem da zona de resfriamento do forno, são descarregadas por gravidade no silo de descarga em correias transportadoras que as conduzem ao peneiramento. Em seguida, as pelotas cuja qualidade atenderá a todas as características físicas, químicas e metalúrgicas desejadas pelos clientes são transportadas por correias até os pátios. Esses pátios registram capacidade total de estocagem de 1.800.000 toneladas. O sistema de recuperação de pelotas dos pátios de estocagem e de embarque localizados no terminal portuário de Ponta Ubu será repotenciado. Serão implantadas modificações no sistema atual e uma nova abordagem nas formas de operação, visando alcançar maior desempenho de todo o sistema, minimizar a emissão de material particulado durante todo o processo e aumentar a capacidade de escoamento atual de 23 milhões para 33 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro por ano. O projeto Quarta Pelotização da Samarco é guiado por um propósito que determina sua implantação, garantindo a segurança e integridade das pessoas e o cumprimento do seu escopo, prazo e orçamento por meio de práticas de excelência em gestão, atuando com responsabilidade, ética e transparência e gerando valor para todas as partes interessadas. Com ele, a Samarco reforça sua vocação empreendedora responsável e inovadora. Projeto Quarta Pelotização. Maior capacidade para a Samarco, mais crescimento para todos.